Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Graças a Deus. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles um homem que tinha o espírito maligno, e assim reando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ali por algum tempo na Ásia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos várias situações na vida de Paulo, né? A primeira, quando ele encontra essas pessoas, esses 12 homens que tinham sido batizados nas águas, mas não tinham recebido o Espírito. Paulo deve ter achado muito estranho isso, porque eles foram batizados nas águas e não foram batizados no Espírito, né? Logo, ele colocando a mão sobre aquelas pessoas, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Por que Paulo colocava a mão sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo, né? Eu não sei responder, se os irmãos souberem, por favor. Acho que ele era cheio do Espírito Santo, transbordava. Ele era exagerado. É. Ele era extravagante no espírito, né? Exagerado porque o avental dele jogava. Exatamente, era muito cheio, né? Ele era extravagante, né? Mas eu penso também que aquele povo, ele era um povo muito desejoso também, né? Quando vinha logo, ele já queria muito também. Eu me lembro que quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu estava já no seminário.
Eu ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo até então. E eu ia para a igreja, eu me lembro que tinha retiros espirituais, graças a paz. Tinha retiros, né? Naquela época não existia um encontro, né? Era bom. Hã? Era bom demais. Era muito bom, não existia o encontro, graças a paz, não existiam os encontros que nós fazíamos, né? Que nós vamos fazer, amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não existia ainda essas coisas, então se fazia retiros. E eu me lembro que uma vez nós fizemos um retiro lá nos Panos Pobres, e foi os jovens que fizeram. Não sei se você estava nesse, eu acho que não. Eu só participei de um, que era o pastor Maurinho, você estava cantando. Nós fomos numa chácara, até que foi o pessoal lá da pastora Adriana, nessa chácara. E aí nós fomos lá e tal, e era o dia inteiro, em jejum e tal, e teve um momento lá que era a busca do Espírito Santo. Aí, quem quer ser batizado pelo Espírito? Eu toda vez que fazia essa pergunta, eu era o primeiro da fila, sempre estava na frente. Me lembro que nesse dia, o Kiko, né, o filho da pastora Noemi, chegou e veio colocar as mãos sobre mim, e a pastora Adriana sempre foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu me lembro, não é essa pastora Adriana aqui não, é a Adriana Pinheiro. Você também é? Essa aqui é Carneiro. A outra é de pinha, essa aqui é de carne. Então, a pastora Adriana, bem assim no Espírito, eu me lembro que quando o Kiko pôs a mão sobre mim, ela fez poder de fazer, fez assim, ó, não é para fazer isso. O Espírito Santo disse que não é para orar por ele, não é para tocar nele. Eu achei estranho, mas eu sabia que era uma direção boa do Espírito Santo que Deus estava dando para ela. Nesse dia Deus falou muito comigo, nós fizemos uma leitura da palavra e tal, e eu sempre fui muito desejoso por ser batizado pelo Espírito Santo. E não foi nesse dia, mas eu saí dali assim, radiante da unção, do poder de Deus que estava naquele lugar e tal. E sempre que chamava, eu ia na frente. Até que um dia, quem chamou foi a apóstola Elizabeth, e falou assim, quem é batizado aqui? Eu saí correndo, eu já estava lá na frente mesmo, e aí eu saí correndo, fui lá para frente. Quando o bispo Eduardo, quando ele veio para orar comigo, eu já estava transbordando. Então assim, é uma unção muito tremenda, os irmãos que têm essa experiência, né? Eu penso que tem que haver as duas partes, né? A pessoa que é cheia, e eu acho que principalmente o irmão desejar, porque a pastora Adriana é uma mulher cheia do Espírito Santo, o Kiko também nem se fala, né? Mas no entanto não foi ali naquele momento, não é? Mas eu, como era sempre desejoso, eu estava sempre ali à frente buscando o batismo, a unção de Deus. Nesse dia eu fui cheio de Espírito Santo, rapaz, foi uma maravilha. Eu trabalhava em Campinas nesse dia, morava no Urias. Eu me lembro que já teve vezes que eu ia a pé para Campinas e eu ia orando em línguas, do Urias Magalhães até em Campinas. Eu ia e voltava orando em línguas. Todos os irmãos que têm essa experiência sabem que é muito bom, né? Esses 12 aqui tinham sido batizados só no batismo de João. Mas, irmãos, nós não podemos ficar só no batismo de João. Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo. Não se desespere por isso. Não se desespere, mas em contrapartida, seja desesperado. Desejo. Né? Deseje desesperadamente receber esse dom de Deus. Não pela experiência não tive uma experiência, não, porque o batismo no Espírito Santo é o que te capacita a você realizar a obra que Deus tem para você. O batismo no Espírito Santo não é só com aquela ideia de te dar uma sensação boa ou uma experiência de falar em línguas ou qualquer outro tipo de experiência. A experiência existe, mas a intenção não é só te dar experiência, é te capacitar, é te autorizar, é te revestir de uma autoridade que é o Espírito Santo quem faz, porque nós podemos fazer muitas coisas. Eu estava, agora mesmo antes de começar, eu estava olhando para o nosso prédio, né, para a nossa construção, olhando para tudo isso e meditando, pensei, meu Deus, a gente faz muitas coisas, né, a gente constrói, a gente faz e tal, mas irmão, sem o Espírito Santo isso não vale nada. Se o Espírito Santo não vier confirmar a palavra que está sendo liberada neste lugar,
isso não vale nada. Essa construção não vale nada. Os nossos dias que a gente se afadiga para sair de casa, para vir para a igreja, não vale nada. Se não for o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não confirmar a palavra que nós estamos falando. E eu creio que ele tem confirmado. Amém, irmãos? Não sei se os irmãos acreditam assim, amém, mas eu creio que o Espírito Santo tem confirmado. Mas esses últimos dias eu tenho andado um tanto quanto angustiado, preocupado, né? Isso é do homem, isso é do ser humano e tal, né? Alguns irmãos, assim, você sabe que na igreja tem uns irmãos que vêm esporadicamente, um dia vem, outro dia não vem e tal, e aquela coisa. Hoje, eu vou confessar para os irmãos, eu pensei que nós não íamos ter a escola do discipulado. Eu fiquei muito surpreso em ter e feliz em ter. Mas eu falei até para minha esposa, falei para o Vadinha de onde vem que estão na célula ali agora, e ela falou assim: a gente demora um pouco porque os irmãos e tal. Eu falei: não, mas não se preocupa não, faz parte da célula demorar, é bom demorar na célula, desde que assim, os irmãos da casa não estejam achando ruim, né? Mas se demorar é bom, porque tá sendo legal, né? Então, aquela comunhão. Então não se preocupe, porque eu não sei nem se vai ter, né? Os irmãos já sabem que já tem umas 3 seguidas ou 4. Ele falou para mim, se for, vai ter. O Francisco ligou, né? Falou assim: irmão, eu tô ligando para saber se vai ter. Eu falei: ó, Francisco, eu tô indo para lá. Se vai ter, eu não sei. Se vai ter, eu não sei. Eu tô indo para lá. Se os irmãos forem, vai ter. Se não, não vai ter. Então, assim, essas coisas, né? Essas falhas, o fato da gente não ter uma, sei lá, não sei nem explicar para os irmãos. Aí no domingo, né, aconteceu domingo passado agora, de não vir alguns irmãos para a igreja. Então isso, nós somos seres humanos que olhamos para essas coisas, a gente fica um pouco a perguntar: meu Deus, o que está errado? O que está errado? É comigo o erro está em mim, o erro está aonde? Então eu comecei a pensar isso antes de nós começarmos. Eu não sabia nem se a gente ia ter, mas quando eu cheguei aqui, os irmãos já estavam aqui, né? Então eu penso que foi algo de Deus. O Jorge vem com a Giovana, né? Também hoje, claro, o Jorge um dia ele trabalha, outro dia ele folga. O Francisco veio hoje, né? Não pôde vir alguns dias, algumas vezes aí, por algumas razões e tal. Então assim, nós precisamos, abrindo esse parênteses aqui, nós precisamos muito do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Porque se não for pelo Espírito, nós vamos só pela carne, só pelo natural. E pelo natural, a gente pode até construir prédios, né? Podemos fazer muitas coisas, pintar o chão, fica legal, fica bonitinho. Mas, irmãos, a obra de Deus não é isso. Embora ela faz parte da obra de Deus, embora ela ande junto, né, faz parte do pacote, mas é uma coisa, é uma consequência e é uma sequência. Mas nós precisamos o Espírito Santo. Toda a igreja, todos os irmãos precisam desejar o Espírito Santo. Não por falar assim, parece que as pessoas que não, eu sou batizado no Espírito Santo, parece que fica se vangloriando, né? De fato é uma coisa muito boa e é importante você ter isso. Não é para essa questão, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para dar continuidade à obra de Deus. Porque se não for pelo Espírito, nós vamos fazer pela nossa força. E pela nossa força, nós não vamos conseguir avançar. Amém, irmãos? Amém. E eu aproveito para falar isso para os irmãos, esse meu desabafo. Isso é a minha parte natural, é o meu lado humano. E peço que os irmãos orem por mim, nesse sentido. Porque a gente acaba que é ser humano, a gente meu Deus, por quê? Como assim? Eu tenho que me policiar para que isso não aconteça comigo. Porque eu sou super-homem, isso não pode acontecer comigo. De jeito nenhum, né, irmãos? Não por isso. Mas porque se eu me desanimar, se eu me deixar abater por essas circunstâncias, porque um irmão não veio, porque o outro não está muito preocupado, não está interessado, porque nós somos uma igreja de alguns, não sei quantos, 30 membros, 35, não sei. E nós não estamos
todo mundo enganjado mesmo. Você vê na oração de segunda aqui, está o Alexandre, a Vallinda, o pastor Gênesis, a pastora Juliana, né? E mais algumas pessoas. 35. Quanto? Quando bastante, 35 adultos, né? Que ceia, né? Por causa da ceia. Por causa da ceia, tá vendo? A gente sabe por causa da ceia. 35 adultos. Aí você vem na segunda-feira, o Alexandre e a Vallinda estão sempre aqui. E mais os outros que já têm costume de vir, né? Graças a Deus. Então, meus irmãos, aproveitando para isso, que os irmãos, né, vamos nos incendiar uns aos outros, vamos nos empolgar uns aos outros, vamos fazer a obra de Deus com empolgação, como aqueles que acreditam na obra. Vamos fazer tudo que nós fizermos para o Senhor, nós temos que fazer como alguém que acredita. Eu vi uma frase essa semana passada de um pastor falando o seguinte: há 5 séculos passados tinha um cara, um esotérico lá na França, forte, aqueles caras que são bichos, mexem com astros, com cristais, essas coisas de esoterismo, né? Aí ele disse que ele estava correndo, um cidadão parou ele e falou assim: olha, por que você está correndo? Não, eu estou correndo porque eu vou ouvir o John Wesley pregar. O John Wesley, um homem de Deus, um crente fervoroso, onde ele ia, os irmãos conhecem a história dele, um dos heróis da fé, cheio do Espírito Santo, o poder e o fogo de Deus cair naquele lugar. Ele falou assim: mas você acredita nas palavras que ele te diz? Você não é esotérico e tal? Eu falei: não, eu não acredito não, mas ele acredita no que ele diz. Então eu estou indo por causa disso, porque ele acredita. Olha só como é que é a situação. Então tudo que nós formos fazer na vida, nós temos que acreditar, principalmente a obra de Deus que nós acreditamos fervorosamente, e que o diabo muitas vezes lança dúvidas, lança alguns empecilhos para nos desviar da verdade, para tentar nos impedir. O diabo muitas vezes te acusa, lança alguma coisa, você não está vendo muitas vezes resultados, você está vendo que ele não está muito lá essas coisas, então o diabo aproveita essa hora e vai lançando setas e mais setas e mais setas, e se nós aceitarmos isso, nós vamos acabar no natural. Começamos bem no espiritual, como diz Paulo, mas podemos acabar no natural, na carne. E aí a coisa fica pesada, aí é cansativo, aí não, vamos e tal. Mas amém, irmãos? Fechando parênteses. Amém. Vamos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de fogo. Vamos incendiar os irmãos, né? Vamos procurar fazer mesmo com toda a intensidade do nosso coração, porque afinal de contas nós trabalhamos para o Senhor, é para Deus que nós trabalhamos. Aleluia. Amém. Opa, parece que a Juliana também se quer falar. Pastor, eu quero falar que essa noite eu estava dormindo, 3h30 da manhã, né? Claro, dormindo, mas eu estava orando. E eu acordei, assustei porque eu estava dormindo assim, né? Mas eu estava orando, algo assim muito engraçado. Aí Deus me levou lá pela família do Senhor, né? Eu quero dizer que eu e o Eugênio, nós somos intercessores de vocês. Que realmente nós estamos orando por essa família. Amém. Creio que os planos de Deus vão se cumprir na vida de vocês. Nome de Deus. E é necessário, nós precisamos muito, viu? Precisamos mesmo. Eu sei que se eu desistir, a obra de Deus não vai parar. Deus coloca outro. A obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então é necessário mesmo essa intercessão, porque as setas são muito fortes do diabo. E ainda mais quando nós começamos a entrar em territórios mais fortes, quando nós começamos a avançar, e é impressionante que nós estamos avançando. Os irmãos percebem que nós estamos avançando. Nós estamos abrindo mais células, as crianças estão se envolvendo, todo mundo está se envolvendo. E é exatamente nessa hora onde as setas vêm. Por quê? Porque nós estamos levantando voo, estamos incomodando o inferno. Então é natural que aconteça essas coisas, né? O diabo age numa situação e aí fica lançando seta na nossa mente. Nós não devemos aceitar, mas a gente precisa da oração dos irmãos.
Segunda-feira eu achei interessante, do Espírito Santo, né? Também não sei explicar porque que Paulo tinha mais unção, onde eu punha a mão acontecia, né? Mas eu até comentei na célula terça-feira. Segunda-feira eu achei interessante, a gente começou a orar, estava uma oração boa, mas a gente sentia assim que parece que Deus estava, mas ainda não se revelava, né? E eu vi que a gente foi orando, aí a gente se reunia, começamos a orar, e parece que o fogo não descia, e fomos orando. Eu sei que chegou um ponto na nossa oração, todos orando ali, que parece que o Senhor veio e nos arrebatou, e foi tremenda a oração segunda-feira. Eu fiquei impactado na segunda-feira pelo que Deus fez, como diz assim, nos 45 minutos do segundo tempo, virou o jogo. Então, inclusive, assim, deu até acréscimo no jogo. Deu uns minutos a mais. Uma hora a mais. Deu uma hora a mais lá. E ninguém percebeu, né? Eu fico olhando na horário, quando é minha horário, eu fico olhando porque assim, eu gosto de terminar na hora certa, né? Mas aí eu vi que deixa o Espírito fluir, né? Mas é o que eu estou falando assim, eu não entendo. Mas assim, igual eu falei na célula, assim, o Senhor está aqui, é real. Porque a gente tem que comprovar na palavra. A palavra diz que onde tiver duas ou mais, ele estará. Então assim, eu não preciso tremer, sentir para saber que Deus está aqui. Só que quanto mais perto a gente chega, ou a gente busca, parece que ele se revela mais. E assim, quando foi o meu batismo do Espírito Santo, foi no batismo das águas da Valinda. Então assim, quando ela foi batizada das águas, o pastor veio orando por mim, e foi uma hora assim que me arrebatou assim, parece que eu saí de si. Parece que eu fiquei assim e comecei a pular ali, a falar em línguas forte, fiquei muito tempo falando. Então assim, parece que assim, quanto mais você se entrega, Deus começa a se liberar mais, liberando mais. Então assim, eu achei muito assim, impactante segunda-feira como que foi. Verdade. Porque assim, a gente, como a gente está na igreja, não sei se é uma experiência, eu não sei se é um dom espiritual, a gente sente que o clima está pesado. A gente sente que a coisa não está fluindo. A gente sabe. E a gente faz uma coisa, vem cá, vamos olhar ajoelhado, vem cá, vamos cantar. Eu sei que sim, que a gente vai tentando até romper. Agora, quando a gente desiste, fica só naquele negócio ali. Não, já fizemos a minha parte, já vim aqui, já fiz a minha parte e fui embora. Por isso eu acho assim, Paulo e os discípulos, eles não tinham. Depois que Jesus morreu, que eles foram batizados do Espírito ali, eles explodiram também no Espírito. Pessoas que entendiam mais do Espírito do que qualquer um de nós, né? Tinha experiência mais profunda, né? Deixa eu só falar, assim, só né, dentro desse parênteses ainda, igual a questão de empolgar os outros, né? A gente tem que estar empolgado. Nós temos que estar empolgado. Porque Davi falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Isso tem que empolgar o nosso coração. Né? A gente tem que vir com aquela empolgação, é hoje que Deus vai falar comigo, é hoje que Deus vai me usar em algo, e assim, participar na hora da palavra, porque, irmãos, assim, às vezes, igual a questão de um incendiar o outro, se um fala, na hora da palavra, fala glória a Deus, assim, o outro fala, é muito bom, isso ajuda muito, até o fluir do Espírito Santo, porque muitas vezes... No mínimo vai tirar o som. Porque às vezes você acha que é uma besteira, né? Você fala assim, vou ficar falando glória a Deus, aleluia, mas é uma coisa assim, uma coisa espiritual, que algo acontece com um mistério. Isso faz, né? E assim, a gente hoje na casa até brinca, fala, nossa, hoje o seu Jerônimo e o Jorge não veio, parece que faltou algo, porque assim, né, sempre o seu Jerônimo fala, né, aleluia, glória a Deus, então quando um fala, o outro fala, e se ele vai empolgando, um vai empolgando o outro, né, não é uma coisa assim, como se diz, um evangeliquez, né, é algo que traz poder, como a música, né, que o papai canta, como é que é dando glória, que recebe a vitória, né? Quer dizer, quando a gente fala glória a Deus, a gente está exaltando o nome do Senhor, né? E a glória dele vem. Então, assim, eu penso que a gente como crente, como cristão, a gente tem que ser mais empolgado. Tem que ser sabe? contagiante, né? Isso, tem que ser mais empolgado com tudo, assim, com a palavra, né? Empolgado em louvar a Deus, empolgado em orar, em todo momento do culto, tudo com... É igual eu já falei uma vez na oração que Deus ministrou no meu coração, com intensidade. Tudo, fazer para Deus tudo com intensidade. Né? Se você vai tirar uma oferta, seja com intensidade. Se vai passar com essa colinha, com intensidade. Né? Se vai fazer qualquer coisa, ficar na porta com intensidade, graça e paz, irmão, seja bem-vindo. Né? Se vai fazer uma coisa sempre com excelência.
E com muita intensidade, porque não é para homens que a gente está fazendo, é para Deus, né? É para Deus, Ele é aquele que recebe tudo que a gente faz. Ele é aquele que recebe uma pessoa que coloca uma água no filtro, se faz com intensidade, né? É aquilo que Deus está olhando, Deus está vendo. Se é alguém que vai lá, pega um copo, traz a água com intensidade, para Deus, né? Nunca achar que o que você faz é pequeno, porque não é, né? Tudo que a gente faz para Deus é muito grande, é muito empolgante, né? Tem luta? Tem. Mas a palavra de Deus, ela tem que nos empolgar. A gente tem que ler e tem que se empolgar. A gente tem que ler a palavra de Deus, tem que rir. A gente tem que ler a palavra de Deus, tem que chorar. Sabe? Isso aqui tem que empolgar a gente, porque essa palavra de Deus é viva. E tem que ser uma prática na nossa vida diária. Porque é o que vai transformar a nossa vida, é isso. A palavra, quanto mais, eu falo por experiência própria. Quanto mais você lê, mais vontade você tem de conhecer. Não é? Porque não é só ler, você não está lendo qualquer livro, né? Você está lendo, você está falando com Deus no momento que você está lendo, você está falando com o Espírito Santo, Ele está contigo aqui. Então ali quando você pega para ler mesmo, o Espírito Santo ele toca, porque essa experiência eu sempre dou testemunho aqui, e eu gosto de ler lá no meu serviço muito, porque às vezes eu estou sozinho, eu gosto muito de ler, né? Às vezes não leio, mas tem dia que eu me pego lendo assim, que o Espírito Santo toca mesmo, que às vezes eu estou, igual o pastor está falando aí, às vezes você está lendo, você está rindo, às vezes você chora, às vezes você fala, caramba, o cara foi capaz de fazer, igual teve aquela parte lá, não lembro qual foi, que lutou com Deus, né? Jacó. Foi Jacó, né? Eu lendo lá, assim, moço do céu, como é que o cara tem coragem de lutar com Deus? Né? Então, assim, falar com Deus é muito importante. E temos sim que incentivar um ao outro, temos que não só incentivar, eu acho que às vezes também cobrar, né? Cobrar um aleluia, cobrar um glória a Deus ali, que é muito pouco. Falar a verdade, vamos ser francos aqui, é muito pouco, glória a Deus e o aleluia aqui é muito pouco. Você pode contar que é 2, 3, não falo por mim não estou querendo me engrandecer para ninguém, mas é muito pouco. Glória a Deus e aleluia aqui na nossa casa, nos domingos, é pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Tem que cobrar, tem que incentivar. Eu acho que tem que cobrar sim, né? Tem que cobrar para a pessoa, não sei, acho que às vezes chamar assim, perguntar o que está acontecendo, a gente procurar dar mais atenção para essas pessoas também, né? Chegar e perguntar, irmão, o que está acontecendo contigo? Você está com algum problema, assim, assado? Que é para ver se esse avivamento também cresce dentro dessa pessoa, né? Amém. E é uma questão assim, não é uma questão de a gente tem que falar aleluia, glória a Deus, porque o que vão pensar? Não é isso. Não. Você quando fala amém, aleluia, glória a Deus, o que está acontecendo? Deus está sendo adorado. Amém. E você recebe essa bênção em troca. Você recebe paz, alegria, você recebe ânimo, você recebe satisfação, porque é isso que os anjos fazem 24 horas por dia diante do trono de Deus. Eles falam amém, aleluia, glória a Deus e por aí vai. Então é uma coisa que e você fazendo isso, Deus está sendo adorado e Ele se agrada da nossa adoração. Então aquilo ali pode atrair o fogo de Deus no nosso mundo. Quando você abre a sua boca, quando você fala, a presença de Deus contagia. Pelo menos o pregador vai ser contagiado. Amém. Glória a Deus. Fala, Francisco. O irmão estava falando algumas coisas a gente pensa, mas uma coisa a gente sabe, porque nem aqui no caso que ele estava falando, foi já no último instante que conseguiu, né, ter o avivamento. Romper. As pessoas vêm muito sobrecarregadas na hora do louvor, assim, às vezes não presta atenção na adoração e aquele peso não sai, então ele fica bloqueado para ter uma comunhão com o Espírito Santo. Exatamente. Pode ver que é sempre do meio para frente, onde um tem, aí começa todo mundo que presta atenção, aí que ele vai receber o Espírito Santo, porque ele esvaziou a mente dele de problema, de confusão, de alguma coisa que tem na vida dele. Verdade. Eu também acho certo também, na parte de amém, glória a Deus, porque as pessoas não vai tirando o problema da mente, quem está do lado. Aí começa também a falar e vai contagiando mesmo. A Bíblia diz que para a gente ser cheio falando, né?
não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando. Aí 2 pontos, né? Falando entre vós e tal, salmos, hinos e cânticos espirituais. Então quer dizer, enchei-vos do Espírito Santo como? Falando. Lá na casa do Senhor uma vez, né? Onde a pessoa queria batizar, que teve aquele mover, né? Foi de pouco, foi chegando, o pessoal estava todo mundo alegre, cheio do Espírito Santo. Verdade. Também uma vez eu fui numa igreja, todo mundo adorando, estava dando testemunho, só que tinha uns conversando, telemóvel tocando, aí o pastor ficou bravo. Falou, essa adoração assim, não está passando do teto, porque onde um está concentrando, o outro está conversando, não deixa o outro adorar. O telefone está tocando, o outro já ouve, já tira. Né? Aí depois quase no final da pregação, o pregador começou a pregar. Era até sobre o primeiro amor, né? Que ele começou a falar que as pessoas hoje em dia não têm aquele primeiro amor que tinha. Onde ia para um monte de gente. Agora eu vou falar, não levar a mão no meu carro que vai sujar no tapete. Agora, porque as pessoas estão tendo muito, estão esquecendo o primeiro amor. Aí uma só mulher desceu o Espírito Santo nela. Aí quando pensou que não, estava quase toda a igreja falando em língua. Né? Que chegava a estrondar aquele na minha cabeça assim, ó. Nossa, depende. Mas você não chama atenção. Muitas vezes, para Deus agir num ambiente, talvez depende só de você. Aí muitas vezes o que a gente faz? A gente fecha a boca. E para não agir também depende só de mim, só de eu tirar a atenção dos irmãos. Também, pode. Você ia falar, Alexandre? Não, só me lembrei que a gente fala, no falar, estava me lembrando de umas lutas. Os caras vão para aquecer, para concentrar o cara assim, eles vêm dar um tapa, dão um e gritam. Assim, a palavra tem poder. A palavra, a gente invocar um Deus. Essa vez você dois mais dele e o cara faz. É verdade. É verdade, para as lutas, né? Vai batendo e gritando. Bate na cara também, tá? O cara só tem. Não, é para aquecer o sangue, sabe? A pessoa quer bate assim também. Mas eles gritam, eles falam. Pois é, uma boa estratégia, vamos fazer isso. Domingo tá combinado, vou chamar o Alexandre aqui da frente. Bota a fila aí, irmão. Vai cantar, É sério, posição de mão. É sério. Mas eu acho que, pelo que o Francisco falou, assim, seria interessante a gente, antes do louvor, ministrar no povo. Até para libertar das coisas que vem trazendo, né? Verdade. Às vezes está trazendo ali o Gugu na cabeça. O Gugu não tem mais não, né, gente? Tem muita igreja que gente. Os programas domingo na cabeça, né? Aquilo ali que não deixa a pessoa concentrar. Então, uma oração ministrando seria... A gente está vivendo a estratégia do diabo. Porque ele tá nos oprimindo de uma certa maneira. Igual eu falei pro Fred ontem. O Fred estava mostrando os exames dele, eu não entendi nada para esse Fred. Os exames dele estão mais ou menos, só a pressão está alta. Mais ou menos dentro do normal. Eu falei assim, ó, é dívida, pressão de conta, de ter que fazer, de FII, de negócio assim, é só isso. A gente vive, o diabo tentando nos aprisionando de certa maneira assim, que quando a gente não conseguir livrar, vem o mover espiritual. Não é só eu, todos nós. A gente tem que, na verdade, nós todos temos que buscar a nossa libertação, nos concentrar nisso aí, eu penso. Nos nossos cultos, dá um peso no espiritual. Então, eu penso que é bom mesmo a gente estar arrumando alguma estratégia para a gente estar desatando, liberando as pessoas, as tribulações. Amém. Às vezes lá em casa, eu pego com a Giovana lá, a gente, assim, entre nós dois, né, a gente fica comentando e tentando achar, a gente preocupado com isso que está acontecendo. Porque o que você falou, isso é o Espírito Santo que falou contigo, me falou lá em casa também, que a gente fica, nós dois lá em casa ficam preocupados, né? Fala assim, poxa, a igreja está morna, né? Os irmãos, cadê os irmãos, aqueles irmãos que no início deu aquele sentimão pra gente, assim, aquele empurrão pra gente, assim, né? A gente vê hoje, assim, algumas afastadas, e a gente fica procurando uma estratégia e não consegue achar sozinho, né? Então, da forma que você expôs aí agora,
creio eu, se a gente reunir, se a gente se unir, nós vamos conseguir. Amém. O Espírito Santo vai usar cada um de nós aqui, a gente vai conseguir trazer o avivamento. O avivamento aqui no início ele era mais forte. Ele era mais forte. Inclusive na segunda-feira, quando nós chegamos aqui para a reunião, estava eu, Alexandre, a Paulinda, minha mãe, o James, a Juliana, a Adriana, quem mais? Só. Aí, quem? Jorge estava aqui segunda? Tá, chegou até 10 horas atrasado. Você tem que ser atrasado com o poder do Espírito Santo. Desculpa boa, foi o Espírito Santo. Eu falei pra ela, eu falei, não, mãe, eu não tinha comparado não, porque eu Então, irmãos, eu me lembrei dos dias que ainda não era coberto isso aqui. Os irmãos se lembram como que era? A gente fazia um círculo aqui, ó. Depois que nós cimentamos aqui, ó, a gente fazia um círculo ali que ficava difícil de conversar com os irmãos. Todos os irmãos vinham para a oração e era poder, né? Era sério, né? E era fogo e tal. E eu comecei a me lembrar disso. Antes de começar a oração, aí quando eu vi só os irmãos aqui, parece que. Aí a seta vem, entendeu? Aí você fica acuado, né, pelo diabo. O diabo fica tentando te prender e tal, até que teve um momento da oração que o Alexandre começou a falar sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Aí nós começamos a abrir a boca, profetizar, e foi a partir daí que veio aquela manifestação de Deus. Então, assim, eu penso que uma coisa que pode, mais fugindo totalmente aqui do Atos, mas está nos Atos dos Apóstolos. É Atos dos Apóstolos, né? E os irmãos que são líderes de rede estão todos aqui, não? Acho que não. Não, mas ela é da rede da mamãe. Então o que acontece? Nós colocamos aquela questão lá para os irmãos estarem fazendo algumas coisas no domingo. Uma delas, que eu acho que seria muito bom a gente fazer, é estar recebendo os irmãos na porta da igreja e já com uma palavra na vida dela, liberando a palavra. E quando você libera a palavra para o irmão, porque você percebe que tem muita gente que chega de todo jeito aqui no domingo. Você já tem que dar o tapa lá. Você já tem que, já tem que fazer isso. Liberar não é palavra de autoajuda, é palavra profética. Amém. Poderosa, quebrando cadeias. Você vai olhar no olho da pessoa e você vai perceber. Você percebe, irmão? O Espírito, Deus te deu os dons espirituais, um deles é o dom de discernimento de Espírito. Aleluia. Então quando você olha no olho da pessoa, você sabe, ele não está legal hoje, ele não está bem hoje, ele não está no normal dele. Você sabe quando você olha dentro do olho. O olho, a Bíblia diz que é a janela da alma, os olhos são a janela da alma. Então você olha dentro dos olhos da pessoa, você sabe como que ela está. Você sabe quando ela está com sono, você sabe quando ela está elétrica, você sabe quando ela está triste. Quando ela está triste, ela nem olha no seu olho. Então você já aproveita o dom que Deus te deu e a unção que está sobre você e já profetiza. Toma, um tapa. Amém, irmãos? Vamos praticar isso? Amém. Mas quem estiver lá precisa dar um tapa também. Os irmãos que são líderes de redes, vamos ter essa prática, vamos sempre pôr ali quantas pessoas possível for, você chama mais outro, você sabe que é homem de oração, está aqui o Jorge, o Giovanni, todo mundo aqui fala assim, irmão, me ajuda aqui, vamos lá para a porta, vamos receber os irmãos já com posição de mãos e liberando a palavra. Eu fazia isso lá na Luz para os Povos, eu era diácono, e quando a gente estava lá na Luz para os Povos, a gente ficava na porta, só cumprimentando graças a paz, eu gostava sempre de liberar uma palavra para as pessoas que entraram. Hoje vai ser uma bênção, Deus vai falar com você, vai ser tremendo, você não vai sair daqui como você está chegando, isso faz muita diferença. É que a Marina falou domingo, achei tão bonitinho. A palavra que você vai ouvir vai mudar. Não. É que ela falou? Deus vai falar com você na palavra. Essa noite Deus vai falar com você, você vai se transformar. Isso é uma palavra liberada, isso faz diferença, você entendeu? Uma criança falou, sabe o que eu estava falando com a pastora Adriana? Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda essas crianças aqui. Eu falei assim, sabe o que pode acontecer um dia sem a gente imaginar?
Uma criança vem, pega o microfone, de repente o Espírito Santo toma ela até em profecias. E ai daqueles irmãos que estão fazendo alguma coisa errada escondida. Eu falei pra ela, sabia que pode acontecer? Deus pode usar uma criança daquela e chicotada. Hã? Já fala, irmão, ó, lá em tal lugar, você pensa que eu não vi? Uma criança, e isso pode acontecer. Eu achei muito legal aquelas crianças. Você ia falando, Giovana? É interessante que, sabe, ontem eu vim lá pra minha célula no Vitória, eu estava muito angustiada, né, preocupada. E Deus tocou no meu coração para ir na minha colega aqui do lado, Fernanda. Aí eu cheguei lá, estava tendo um círculo de oração, né? Aí eu já entrei assim em plano. E assim, foi muito bom. Aí eu cheguei na cela, tinha a irmã, né? Aí ela falou, você tá gripada? Eu falei, não, eu estava chorando na presença do Senhor, descarreguei. E ela falou assim, nossa, eu preciso de um lugar desse. Porque lá onde eu estou indo, eu não estou sentindo, eu não vejo os irmãos que é aqui, né? Então assim, a gente tem que fazer a diferença. Eu não preciso, porque eu vou lá, às vezes eu quero chorar, eu quero conversar com alguém e eu não encontro. Tá vendo? Ela falou o que em relação à célula? Não entendi. Não, pelo que ela está falando, a Giovana se sentiu angustiada, acho que não descer para a célula. E foi na minha vizinha. Na Fernanda aqui em cima. E lá eu orei muito, aí chorei, lá, né? Eles estavam num ciclo de oração, elas oraram e aí na hora que nós desceu para a célula, aí foi a hora que a Denise desceu para a Maria, né? E aí, pelo que ela está falando, parece que ela perguntou se ela estava gripada. Não, eu estava chorando na presença do Senhor. Aí ela falou assim, não, é porque eu estou precisando de um lugar desse, eu preciso chorar, eu preciso gritar, eu preciso desabafar. E lá onde eu estou indo, eu não estou vendo esse trem. Que é aqui no caso, né? Porque de vez em quando vem, né? Então assim, isso pra gente é muito ruim, né? Eu falei, não, mas porque você não está buscando de coração. Vai lá, grita, chora, dá uma glória a Deus. Nós temos essa necessidade de nos liberar por dentro, de nos soltar. O diabo, ele quer nos prender, ele quer oprimir as pessoas, ele sabe. Uma coisa que a Giovana falou pra ela é o certo mesmo, porque às vezes eu lá em casa eu choro. Eu venho aqui em oração, os irmãos choram, fogo, eu não choro. Aí às vezes eu tô lá em casa, eu falo, meu Deus, irmão, tudo caiu, mas Senhor sabe, às vezes eu tô lendo igual o Jorge fala, aí eu já li uma coisa que eu já li 300 vezes, aí, meu Deus, que bom. Entendeu? Então não é o fato de chorar aqui longe, aí eu mesmo, você chora muito se tivesse. Eu sei de uma coisa, o diabo, ele tenta prender eu e você. Ele tenta, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Muitas vezes dá até vontade de alguém fazer isso, mas eu penso que o diabo segura. Que vergonha. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? Se eu deitar aqui, se eu me ajoelhar e se eu gritar? Eu já tive muito isso. Se chama reputação. Já tive muito essa preocupação. O que vão pensar de mim? Hoje não. Eu sou desimpedido. Você vê a importância quando você fala, como nós acabamos de falar. Como que nós somos cheios do Espírito Santo? Falando entre vós em salmos, cânticos espirituais. Por isso tem que orar de olho fechado. Porque se orar de olhar, está orando de olho aberto, está tentando receber o Espírito Santo, aí uma pessoa para careta lá para ele, entendeu? Isso é a importância sempre, já vi pastor falar. Irmãos, eu me lembro, essa questão da Giovana. E aí já é a seta, né? Na orelha da pessoa falando. Verdade. A questão que a Giovana falou é uma coisa muito séria para nós, né? Porque eu me lembro quando eu era menino, criança pequena lá no Maranhão, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu ia para a igreja, né? E eu me lembro de um jovem lá, ele era jovem e eu era adolescente ou pré-adolescente. O nome dele era Miguel. E eu olhava para aquele cidadão e eu me admirava da intimidade que ele tinha com Deus. Eu ia, mas ficava só observando e tal, participava ali, cantava. Mas eu me lembro que ele sentava lá na frente e eu sentava lá atrás. E toda vez que eu cheguei no louvor, na adoração, eu me lembro dele levantar sempre as mãos e você via verdade naquilo que ele fazia, intensidade, sabe? Aquela coisa assim, que tal.
Então eu sempre olhava para ele. E eu, de certa forma, eu passei a imitá-lo. E assim, com intensidade, com verdade também. Não para dizer assim, estou igualzinho fulano, não, porque aquilo ali me contagiou. Eu queria aquilo ali, então do jeitinho que ele fazia, hoje eu faço. Você está entendendo como é que é? Sem medo. Eu sento aqui, quando vem aquele pessoal de fora tocar, mas eu acho bom. Quando não é eu que estou tocando lá, aqui. Porque, rapaz, é um dia eu receber. Porque a gente dá muito, né? Então quando vem outras pessoas tocar e pregar, aí eu me esbaldo aqui na frente. Aí eu gosto de estar bem na frente, levanto as mãos e tal, e aquela coisa toda. É uma coisa que tem que ser prática nas nossas vidas. Não é para você só se mostrar e tal. Não, isso tem uma consequência, tem uma diferença. Isso já faz, eu tinha 12 anos de idade, faz muitos anos. Quando eu me casei com a Adriana há 15 anos atrás, nós fomos para o Maranhão, passar a tirar a lua de mel e tal. E eu fiz questão de ir na igreja que eu era, né? E cheguei lá, eu fiquei lá na porta e estava tendo um culto. E sabe quem que era a pessoa que estava pregando? Esse cidadão. Você lembra? Eu falei, rapaz, o Miguel. Aí eu conversando com um cidadão lá fora. Eu falei, Ricardo, aquele ali é o Miguel. Ele falou, nossa, que legal, ele está pregando. Não, ele é o pastor da igreja. Amém. Olha só a questão. Ele é o pastor da igreja, ele pregava e aquela coisa. Ele sempre foi uma pessoa assim, fogo, sabe aqueles irmãos Jorge? Aqueles irmãos fogo, tocha, que sempre queria. Você já teve esse apelido, irmão, de fogo? Alguma vez na sua vida? Eu já tive. Por que eu já tive? Não tenho mais. Tá errado, não tá esse negócio? Deixa o fogo apagar. Pode, você me perdoa. Porque eu me lembro quando eu entrei lá nos prospós que a gente fazia tal célula, tal. Meu apelido lá era Tochinho, o pessoal da minha. Não era célula na época. Era grupo familiar, nem tinha ainda, era pretinho. Eu me lembro que as pessoas, ó, o Tochinha chegou, ó, o Tocha chegou e tal, não sei o que e tal. Mas quer dizer, fogo puro. Então, irmãos, isso, você também é um exemplo aqui. Mesmo você sentado no banco, as pessoas estão te observando. E outra coisa, às vezes chega um visitante, alguém que vem esporadicamente, igual o pastor falou, você pode levantar do seu lugar e ir lá orar com essa pessoa. Às vezes essa pessoa está precisando de uma oração. Tá. Porque quem vai na igreja você levanta do seu lugar e vai lá, né? E nem pergunta se quer, já ora, o Espírito Santo vai estar dando direção. Pelo natural, quem vai vir, ele vai se apegar a uma das pessoas. Verdade. Ele vai do jeito de alguém, ele nunca vai gostar de todo mundo, mas por um ele vai. Então, assim, só para mim concluir esse pensamento dele. As pessoas que estão aqui, elas estão te observando. Então, você é um exemplo. Principalmente você que vem todas as reuniões, todos os domingos, você está sendo observado por alguém. Alguém está te observando. Os seus filhos estão te observando. Os teus filhos estão vendo como que você ora, como que você fala, com que intensidade eles vão ser igualzinho a você. Observe isso. E os filhos espirituais também do mesmo jeito. Você não precisa forçar só para passar uma imagem. Não, seja verdadeiro. Não é que vou fazer porque estão vendo. Porque se ele presta atenção ali, isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Seus meninos estão correndo aqui na igreja, mas eles estão observando a sua atitude. Como que você ora, se você ora ajoelhado, se você ora em pé, se você ora deitado, eles estão observando. No futuro eles vão passar a te imitar, pode ter certeza. Quando eles tiverem uma postura mais de adulto, maduro, eles tirar a reputação que eles têm, a vergonha, eles vão começar a agir. Você vai, rapaz, igualzinho ele, olha só. Mano, é assim que acontece. Então, se desperte para isso. Se desperte, porque nós aqui, como liderança, como sendo os mais velhos, que chegaram primeiro, nós vamos gerar pessoas do jeito que nós somos. Do jeito que você é, os seus discípulos vão ser, os seus filhos espirituais vão ser. Assim como, do jeito que eu sou como pessoa, os meus filhos vão ser, também como um crente, as pessoas que vão me ver, vão se espelhar, vão ser igualzinho eu. Ver os filhos do pastor Aloysio, os filhos na fé, são tudo igual a ele, muito inteligente, né? Conhece a Bíblia, aquela coisa toda. Ver os discípulos do Juninho, que é lá, agora é pastor lá em Porto Alegre,
nenhum jeito, vamos andar tudo do jeito que é. Então, do jeito que você é. São os filhos naturais e são os filhos espirituais que você vai falar. Eu queria falar o seguinte, é sobre a pessoa que vem na igreja, somente pessoas que nunca veio na igreja, vem pela primeira vez. A importância de ser bem seguido. Eu gosto de ficar sempre aqui assim, quando vai chegando um outro lá, já cumprimento. Seja o nosso da igreja, ou seja os que estão chegando. Por quê? Porque se a pessoa vem, a ver ele está magoado com uma coisa lá na casa dele. Ele vem procurar um abrigo aqui, chega, passa direto lá e fica em pé no canto, nem manda ele sentar. Ele vai botar depois? Ele não vai botar não. Mas não, eu fui lá, não fui nem se vir. Nem olhar pra minha cara. Então a importância é receber direitinho a pessoa que chega ali. Um abraço, uma palavra, né, amiga sobre ele. Eu acho que é muito importante isso. É a mesma coisa você ir na casa de um amigo seu. Você chega lá, o cara não chamando ele sentar dentro de casa. Você chega na porta e ele não manda nem você entrar. Aí você fica pensando, fecha o boco lá de novo. Né? E não, se essa pessoa vem e não acha nada e Deus não acontece uma coisa, perde a vida e perde a salvação. Verdade. Só um pouquinho. Não, pode falar. Não, voltando ao assunto, como o James disse que, assim, em casa, né, que ele começou, né, a sentir a presença de Deus. Assim, eu vejo que, assim, eu também, quando eu estou em casa, às vezes eu estou em casa, eu, assim, já me peguei, assim, com a presença de Deus mesmo, sem saber nem aonde eu estou, dentro lá em casa, sabe? Igual esses dias, quando eu acordei assim, eu me peguei dançando e a Nana olhando para mim, dançando comigo, sabe? Aí eu pensei assim, nossa, não deixa comigo, né? Porque, assim, quando a gente começa a orar, parece que assim, quando você está ali, assim, às vezes sozinho, sem nada, assim, possa, né? Você só pensa em Deus ali, Deus age mesmo, viu? Deus age e mesmo não precisa estar sozinho não, se a gente quiser a gente faz isso aqui também, né? Você coloca a porta da igreja cheia, mas você se coloca sozinho junto com Deus. Nesse momento é onde que Deus vem agir, né? Então assim, é muito tremendo o poder de Deus quando a gente começa a buscar assim de coração mesmo. Ele faz coisas que a gente nem imagina. No respeito da recepção, como o seu Guarani falou, isso já aconteceu comigo. Uma época eu estava assim, afastada, os meninos já tinham tudo vindo embora para cá. E tem uma igreja perto da casa que a gente morava, cristã evangélica, eu simpatizava muito com ela. Aí um dia eu saí e fui para lá. Ninguém me viu. E eu saí de lá muito triste. Muito triste. Nunca mais eu voltei lá. É isso que eu estou falando. Assisti o culto todinho, ninguém me viu. Coisa que o Jânio Carlos falou na segunda-feira, eu me lembrei do profeta que Deus mandou ele profetizar sempre vale de ossos secos. Você falando aqui, a dona Dona falando aqui, eu me lembrei dessa passagem de novo. E me lembrei que talvez hoje nós estamos no vale de ossos secos. Infelizmente, talvez a palavra, mas hoje talvez eu estou no vale de ossos secos, e outros irmãos que quiser também vestir a cara cruz. Mas o importante também é profetizar. Vamos sair. E, assim, converso muito com o Irã. E assim, eu vejo que assim, infelizmente também existem esses ciclos dentro da igreja. Explode, quando a fé dá uma. Porque é guerra. É guerra. A gente não pode também se culpar também não. É guerra. A gente não pode esquecer que isso que realmente isso é a guerra espiritual. Se nós romper essa, amanhã vai ser uma explosão. Mas também talvez, na semana vem outra guerra. A gente tem que ter também essa sensibilidade que a gente está numa guerra. É uma batalha, isso é batalha, isso é a batalha. Nós temos que romper hoje esse vale de você e profetizar em cima disso. Vai ser uma vez que nós vamos romper. E o que eu quis dizer, aquilo que eu achei foi isso. Que nós temos que profetizar em cima dos ossos. Temos que profetizar em cima dos ossos. Nossa parte é essa. Profetizar. Eu vou completar o que a gente falou, porque a gente tem, assim, diretamente não está confessando o nosso próprio erro, né? A gente tem que ter atitude para melhorar, para sanar essa dificuldade, não
de um ou de outro, mas de nós como igreja, como um todo, né? Porque às vezes a rede não é minha, mas eu estou aqui, eu estou disponível, eu posso ajudar em alguma coisa, né? Cada um tem o seu dom, tem a sua disponibilidade, tem gente que é ótima para receber, né? Que possa assumir o seu dom mesmo, de ir, de conversar, de orar. Que minha rede hoje é praticamente só eu e o Valdir. Então sim, não estava na recepção. Acho que mesmo que não seja o seu dia, né? Você pode estar lá, fazer um corredor ali, de profetas, um corredor dos 318. Pode ser que o culto é da rede tal, mas aquela pessoa escolha a sua rede para... Só uma coisa aí que a Valinda falou, que é realmente, quando nós somos praticamente os líderes da igreja aqui. Então assim, quando Deus chama um líder, Ele não chamou só um, Ele vê a coletividade. Na Bíblia a gente também vê isso. Quando Deus fala com Gideão, igual a Valinda falou, estamos praticamente falando de nós. Se tem gente na igreja, não, eu sou a igreja. Então eu estou falando também nisso, se tem como está falando. Estamos incluídos. Não é verdade, igual falou, quando Deus falou com Gideão, falou assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Falou, o Senhor é contigo. O que ele falou? Senhor, já que o Senhor é conosco, a nação, já jogou a nação na mão de Deus. Já que o Senhor é conosco, então nos dê um sinal. Não é verdade? Quando a gente fala com ele falou na primeira pessoa, o Senhor é contigo. Aí ele pegou aquilo como líder. Senhor, então já que o Senhor é conosco, então nós somos a coletividade mesmo. É o corpo. Igual está falando, as nossas redes ainda não estão completas, ainda está faltando menos. Então nós temos que estar nos ajudando mesmo, nos ajudando, decepcionando, fazendo, falando, vindo, contribuindo e colocando. Então a gente pode nessa questão aí, tipo assim, você não precisa esperar o seu dia de rede, porque a menos que você encare isso como um cargo. Aí você não é o meu dia. Aí já pesa. Aí já pesa. O quê? Aí já se encarar com o cargo, aí já pesa. Isso, aí já é pesado. Aí se você falar assim, não é um cargo, não é meu dia, fulano não fez, está fazendo. Não, agora se você encara como um encargo, quer dizer, Deus me comissionou para isso, Deus está falando para nós que essa é a forma, então você não vai esperar o seu irmão chegar, você não vai esperar alguém chamar. Você é liberado para estar naquela porta, qualquer lugar, chegou alguém e tal, né? E libera uma palavra, faz diferença a palavra que você tem. Porque você é um profeta de Deus e a sua palavra, quando é a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir. Então já libera logo, Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai fazer isso. Fala o que Deus colocar no seu coração. Deus nem ia fazer, mas o corpo da igreja profetizou, ele tem que fazer, porque é pela fé. Isso, muitas vezes, Francisco, o pastor está ali pregando 1 hora e não era nenhuma da palavra que a pessoa precisava ouvir. Mas você, guiado pelo Espírito, foi lá e falou assim: olha, assim assado, é isso que eu precisava. É só isso que eu precisava. O dia que a filha da Juliana estava aqui, o ladinho de algo, engraçado que eu me levantei e senti vontade de abraçar ele. E abracei ele assim, pensei que era falar uma coisa, não, eu falei algumas coisas para ele, mas assim, era mais para abraçar ele. E nós vamos falar, né? Assim, eu vi que ele foi tocado pelo Espírito ali. E eu praticamente só me senti levantar e abraçar ele. Não sei porquê. Juliano, você ia falar uma coisa? Faz tempo. Eu queria dar um testemunho do mover do Espírito Santo na segunda-feira, tanto que é tremendo. Antes de vir pra cá, estava lá jogando lá em casa, meio cabisbaixo, né? Eu peguei e botei um louvor lá no 12, no Márcio Nascimento, lá, nós começamos a louvar lá, né? E eu comecei a cantar mesmo, bem alto, e cantando, dando glória a Deus, aleluia. Aí de repente a Gabi entrou no meio, aí de repente a Giovana entrou no meio. Aí acabou que a Giovana foi pra faculdade, ela foi com aquela unção já, né? E eu vim pra cá com aquela unção. E aí teve aquele mover tão grande aqui do Espírito Santo, que na hora que eu voltei pra casa, não terminou aqui, parece que a vizinha estava me esperando lá na porta, falar: eu preciso ir para a igreja, eu estou precisando ir para a igreja. E aqui eu profetizei na vida dela aqui, né? Foi um mover muito grande aqui na segunda-feira aqui, o Espírito Santo. Ele Amém. Teve presente, ele está presente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Tem mais alguma coisa?
Vamos orar então. Semana que vem a gente continua de onde nós paramos. A gente fecha o parênteses, né? Quem tem compromisso na sexta-feira aí? Que horas? À noite? À noite não tem compromisso na sexta, não, né? Só o dia da família. É, porque sexta-feira é o dia que a gente tirou para sair com os meninos. Mas que horas você está pensando de ir? 9 horas. Vamos dar um jeito de ir lá. Eu tenho lá os meus filhos, eu falo com vocês. Eu encontrar muita coisa boa. Muitas respostas, tem que falar com Deus mesmo. Muito bom. Quando você ora, quando você busca, né? Deus responde. Amém. Sempre. Vamos orar, irmãos. Nesse propósito, nesse sentido que nós acabamos de falar.